Do Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Deputado, boa tarde para o senhor e bem-vindo à CBN. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Bom, deputado, a discussão agora é se colocar ou não o projeto num regime de urgência, correto? Nós devemos votar hoje à tarde o regime de urgência e, se aprovado, devemos em seguida votar o próprio projeto. Na verdade, vai haver um substitutivo, né, a partir de um debate com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, então será apresentado um substitutivo que esse sim será discutido. Bom, vai ser mantido o que está no projeto do senhor sobre a questão de deixar claro lá no Código Brasileiro de Trânsito que esse tipo de serviço, quem regulamenta é a prefeitura, isso está mantido? Sim, isso está mantido e vamos dizer assim, o ponto de consenso, né? Tá. Primeiro, estamos criando uma nova categoria, diferente do táxi, então aquela crítica de que quer igualar tudo ao táxi, ela não procede mais, né? Então haverá uma nova categoria de transporte organizado através de aplicativos, e essa nova categoria será regulamentada pelas prefeituras. Hoje acontece muito em alguns lugares, em algumas cidades do país, esse tipo de transporte é regulamentado, São Paulo, Vitória, algumas cidades, em outras há ali liminares para que os veículos não sejam apreendidos. Passando para a prefeitura esta possibilidade de regulamentar, não vai ter uma chuva de liminares de novo? Não, eu acredito que não, porque exatamente o fato de que não existe hoje uma definição clara de que a prefeitura regulamenta, que possibilita a essas empresas conseguirem as liminares, né? E com isso elas atuam de forma absolutamente selvagem, vamos dizer assim. Selvagem que eu digo porque elas recrutam um número infinito de motoristas, né? E essa quantidade enorme de motoristas é uma quantidade que acaba reduzindo os ganhos desses trabalhadores, né? Reduzindo excessivamente, o que vai, daqui a pouco tempo, fazer com que eles tenham carros sem manutenção ou sem renovação. Então há a possibilidade, há no projeto ali um item para limitar o número de carros de Uber, Cabify, né? Aí já entramos no campo das divergências, né? No projeto que será apresentado como substitutivo, não consta isso. É uma das questões que nós vamos colocar, né, para que seja votado pelo plenário, se vai haver ou não limitação do número de veículos, né? Isso é uma coisa importante. Por quê? Porque cada prefeitura é que sabe o tamanho que tem, o tamanho que pode ter de número de veículos, para que o serviço não seja degradado, né? Eu quero relembrar aí a todos os ouvintes, na época que nós tínhamos os pirueiros em São Paulo, os pirueiros clandestinos, foram muito bem recebidos pela população no início, mas 1 ano, 2 anos depois, se transformaram em veículos velhos, veículos sujos, veículos que não conseguiam sequer fazer manutenção. Então a nossa preocupação é que esse serviço, que está sendo bem aceito pela população, seja mantido com qualidade e com preço que seja mais barato para o povo, mas ao mesmo tempo permita a recuperação dos veículos. Vai precisar de um alvará? Não, nós estamos prevendo que a outra discussão aí, se é autorização ou simplesmente um cadastramento, né? Se houver autorização, então não é que haverá um alvará, mas haverá uma autorização da prefeitura para que o veículo possa operar. E isso é bom, porque permite que a prefeitura fiscalize o veículo, as condições de segurança, de limpeza do veículo, e a população não se aventure num veículo que ela nem sabe como vai vir. Agora, por falar no veículo que vai vir, o senhor acha importante ter uma identificação? Olha, eu acho que até do ponto de vista de segurança, né, de segurança pública, é bom para a população que o veículo tenha alguma identificação. Não estamos falando aqui em colocar uma placa de táxi ou um adesivo enorme, mas alguma identificação que permita ao povo saber que aquele veículo está prestando esse serviço. Então tá certo. Agora, vai ter ali um limite para os valores? Não sei se um taxímetro, mas algo parecido? Isso está no projeto? Olha, nesse substitutivo não vai estar, mas nós achamos importante que haja esse limite pelo seguinte: você pega feriado, você pega um fim de ano, uma saída de um jogo, uma saída de um show,
certo? O valor, como esses aplicativos calculam através de algoritmo o valor da corrida pela oferta e pela procura, e nesses momentos você tem muito mais procura do que oferta, os preços são exorbitantes muitas vezes. Então o que nós estamos propondo é que as prefeituras estabeleçam um teto a partir do qual não se poderá cobrar, né? Mais do que isso não se poderá cobrar, e que não haja limite em relação à tarifa inferior. Entendo. Agora, esse substitutivo, então, tá mais brando do que o projeto original que o senhor apresentou? É bem mais brando que o projeto original. Né? Nós vamos discutir aqui exatamente essas questões que você levantou, limite de veículos, autorização, a questão da identificação, né? E a questão tarifária é que serão discutidas ponto a ponto aqui no plenário hoje. Né? Mas, basicamente, o projeto que virá a plenário é um projeto que define que as prefeituras vão regulamentar. Esse é o principal ponto, então. Esse é o principal ponto. Então tá certo. Deputado, obrigado então pela sua entrevista aqui na CBN. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde a você e a todos os ouvintes. Muito obrigado. Eu que agradeço, deputado Carlos Zaratini, do PT, que é o relator desse projeto. A nossa ideia aqui na CBN era promover um debate com o diretor de comunicação do Uber, Fábio Saba. Por motivos de agenda isso não foi possível. Conversei com ele há pouco, antes de começar aqui o CBN Total, e o primeiro ponto, a primeira questão que eu perguntei a ele é com relação à regulamentação ser feita por prefeituras. Vamos acompanhar. Olha, de acordo com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, né, uma lei federal, ela coloca que existem dois tipos de serviço de transporte possíveis na cidade, né, dos individuais. Então você tem um serviço de transporte individual público, que é o táxi, e você tem um privado, que é o tipo de serviço que os motoristas parceiros da Uber fazem, tá certo? E daí dentro disso, você tem a prerrogativa do município a poder regular, né, esse serviço no nível das cidades, né, no nível municipal. Então é por isso que, por exemplo, cidades como São Paulo, cidades como Vitória, têm regulações positivas e tal, que foram trabalhadas ouvindo as pessoas, ouvindo as empresas, né, junto com o governo, para tentar usar a tecnologia para o bem das cidades. Agora tem um ponto também que o próprio deputado cita, que é o seguinte, que existem liminares em diversas cidades e que isso acaba prejudicando o serviço. Como é que é hoje? Tem liminares em muitas cidades, outras têm regulamentação? Como é que está isso? Olha, o ponto é que a gente acredita que os motoristas parceiros da Uber têm o direito, né, constitucional de trabalhar. Então, quando acontecem apreensões que a gente não concorda e tal, existe, né, liminares e tal. A liminar é com relação à apreensão, não com relação à utilização. Exatamente, porque o serviço em si é 100% legal, tem respaldo na Constituição, tem respaldo na lei federal e tudo mais. Então, o que acontece é que essas liminares, elas garantem ao motorista parceiro poder trabalhar em tranquilidade, sem ter o carro dele apreendido. Perfeito. Hoje tem regulação em quantas cidades no país? Olha, já tem regulação em São Paulo, em Vitória, no Distrito Federal e em Porto Alegre. Em algumas outras tem liminares. Exatamente. Tá, agora com relação, o que seria interessante para o Uber é que ficasse nas mãos das prefeituras mesmo a regulamentação, como é feito em São Paulo, por exemplo? Exatamente, a gente acredita que esse é um modelo que pode funcionar bem. Bom, tem uma outra questão também que está no texto, e aí eu queria a sua opinião. Como, por exemplo, ter a identificação de um veículo Uber como se fosse um táxi, ter taxímetro, ter limite de veículos hoje. Aí foge um pouco ao que é a proposta do Uber? O ponto é, se você tem um controle, né, sobre o visual do carro, se você tem um limite de motorista, se você tem um limite de preço, basicamente você está recriando o sistema de táxi. Tá certo? Você não está usando a tecnologia para tentar criar uma coisa diferente e tal. Então, o que a gente vê é que o modelo, né, da Uber, ele visa substituir o carro particular, tá certo? E para conseguir fazer isso, você precisa, né, o usuário, na verdade, ele precisa ter a opção de, com um toque de um botão, conseguir um carro em pouco tempo, tá certo? Se você começa a colocar vários tipos de limites, o sistema para de funcionar. Daí o que acontece? O usuário, em vez de deixar o carro dele em casa, ele vai acabar voltando a usar o carro dele, porque o carro vai demorar, porque não vai ter motorista por perto, e especialmente nas periferias e tal, vão ser lugares que provavelmente vão ser os mais atingidos. Então a gente vê que esse tipo de limite artificial, no final das contas, ele só faz com que o sistema não funcione do jeito mais eficiente possível. Agora, Fábio, tá no texto também um item que é idêntico ao que tem com o taxista, que é a concessão de um alvará.
que você acha? Então, eu acho que cai na mesma coisa da identificação visual e do limite de motoristas e todas essas coisas. Isso faz sentido para um sistema como táxi. Para um sistema que nem o da Uber, isso não faz sentido. Eu acho que a gente precisa tentar usar a tecnologia realmente para o bem da cidade. A gente tem que chamar as pessoas, né, a sociedade civil, a gente tem que chamar as empresas, a gente tem que sentar e debater para criar um texto que realmente seja bom e use essa tecnologia para fazer isso, para compartilhar carros, para fazer com que menos gente tenha que andar de carro pela cidade. Bom, o próprio Rodrigo Maia, presidente da Câmara, aparentemente deu a entender que pretende colocar um texto um pouco mais brando com relação a isso. Seria esse o ideal, então? Aí não mudaria nada, né, Fábio? Olha, o ponto todo é que, tipo, se você tem um texto flexível que pensa no futuro, que pensa na tecnologia pro bem, a gente definitivamente vai apoiar. Agora, o Uber tem feito bastante campanha com relação a esse imbróglio que está lá em Brasília, né? Inclusive fez uma campanha lá para deixar os deputados, para que os deputados utilizassem o serviço, foi isso? Isso foi o Uber Debate. A ideia que é isso aí, o Uber disponibilizar o sistema, né, para que um deputado possa agendar uma viagem e daí andar pela cidade usando, né, o sistema com o motorista e com o usuário também, para ele poder debater. A ideia aqui é abrir o debate e ver o que as pessoas têm a dizer sobre o sistema. Então ontem foi um deputado, o motorista e um usuário dentro do Uber? Isso, o convite foi mandado ontem, né? Ontem no meio do dia, mais ou menos. E já tem experiências para Olha, na verdade eu não sei dizer, porque eu viajei hoje cedo, eu não consegui ver isso ainda. Então tá bom. Fábio, muito obrigado então pela conversa aqui na CBN, uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde, Fernando, muito obrigado. Esse Fábio Saba, que é diretor de comunicação do Uber. Então tá aí, nós ouvimos então os dois lados desta questão envolvendo esse projeto sobre a regulamentação do uso de aplicativos para transporte no país. Ouvimos anteriormente o deputado Carlos Zaratini do PT e Fábio Saba, diretor de comunicação da Uber. A gente continua acompanhando, então deve haver a discussão nesta tarde com relação a esse projeto. Daqui a pouco a gente traz aqui as novidades com relação a essa discussão. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente